Bem-vindos à Cabine do Filme, programa do podcast Rabiscos. Hoje a nossa convidada está muito especial. Eu já faz um tempo que eu quero gravar com ela, mas eu ainda não tinha achado assim o tema perfeito. E agora eu acho que a gente achou o tema perfeito e esse papo vai ser muito bom e muito temático. Antes da gente entrar no tema, eu quero recepcionar ela no nosso programa e pedir para ela falar um pouquinho sobre ela, sobre a relação dela com o cinema, para se apresentar aqui para a gente. Bem-vinda, Fábio, na nossa cabine. Obrigada, Carol. Fico muito feliz pelo convite. Realmente faz um tempo já, né, que a gente tenta alinhar, mas eu acho que é realmente uma oportunidade muito legal, porque é um tema que eu gosto muito e que, né, curiosamente eu tô vivendo boa parte disso agora. Então, é isso. Eu gostei muito do tema e espero que a nossa conversa seja maravilhosa e que todo mundo goste também. Ah, vai ser com certeza. Então, para quem já viu ali, o tema é filmes franceses em Paris, porque a gente sabe que existem muitos filmes franceses que se passam em Paris ou por Paris, muitos filmes que não são franceses, que sempre voltam para Paris, porque Paris é Paris, né, gente? Casablanca já tem aquela cena clássica, né, que eles falam de Paris, aquele dia em Paris. E a gente quis escolher alguns que passam muito em Paris e que Paris é importante para a história. Inclusive porque a Fábio está na França, né? Então, é um episódio muito temático, divertido. Conta pra gente qual que é a tua relação com o cinema. Da onde que vem tua paixão pelo cinema? Você sempre gostou? Como é que funciona isso? Então, assim, eu acho que eu comecei a me denominar cinéfila só mesmo em 2014, mas eu acho que como a grande maioria das pessoas, a minha relação com o cinema da área, principalmente, vem desde a infância, né? A gente sempre consegue identificar o momento em que a gente gostou muito de cinema, que a gente gostava muito de determinados filmes, e quando foi mais ou menos 2014, eu digo que eu me tornei cinéfila porque eu comecei a me interessar de verdade para buscar outras obras que não só aquelas que eu tenho um pouco de interesse, então vou assistir, mas eu comecei a procurar mesmo sobre diretores, sobre movimentos e tudo, e comecei a realmente dedicar uma parte do meu tempo para ver mais filmes, para falar sobre isso também. Foi o mesmo momento em que eu comecei a escrever sobre aquilo que eu assistia. Então, foi o momento em que eu percebi que eu precisava também de mais bagagem, não só porque eu queria assistir, mas também porque eu estava querendo escrever. Então, eu precisava ver cada vez mais filmes. E aí, em 2014, eu participei de um blog em que eu falava um pouco sobre os filmes que eu assistia mesmo, mas em 2019 que eu comecei o Instagram, né, que realmente foi o momento em que eu percebi que a crítica é um caminho que eu gostava, que era algo que eu gosto de fazer. Então, foi quando eu comecei a encarar além do cinéfila, ter esse outro momento mesmo de estudar história, estudar linguagem. Então, foram etapas, né? Eu acho que não surgiu do nada, eu sempre gostei, mas foram determinados momentos chaves ali que vão mudando a minha visão, minha relação com o cinema. Você comentou do teu Instagram. O teu Instagram é sensacional, assim. Eu adoro seguir, eu adoro as tuas dicas, eu adoro o design que você faz. E teve uma outra mudança recente, né? Você mudou de novo nos tempos para cá. Como é que foi isso? Você sentiu que já estava na hora também de trocar tudo, de falar de outra forma? Que eu vi que tá lindo, tá muito lindo, assim. Ai, obrigada. É porque, assim, eu faço, desde quando eu comecei em 2019, né, eu faço tudo muito sozinha mesmo, porque não é a minha área. Eu acho que a maioria das pessoas talvez vão se identificar, quem faz conteúdo para o Instagram nessa área de cinema, geralmente não é a área da gente, né? Então, assim, a área de formação que eu falo. Então, eu sou formada em Direito, não tem absolutamente nada a ver com design, não tem nada a ver com isso. Eu nunca tinha feito nenhum tipo nada nessa área, nada mesmo, até eu começar a fazer o Instagram. Então, mas eu sempre tive uma preocupação muito grande com a forma como as pessoas iriam ver e o que iria atrair mais o olhar das pessoas para determinado tipo de texto e tal. Então, eu levo realmente as cores e o design, as fontes e tudo que eu faço de uma forma, a forma que eu posso fazer, né? Porque eu não sei usar Photoshop, então não fica uma coisa tão elaborada, mas fazendo uma coisa que dê para mostrar para as pessoas de uma forma mais sucinta, que eu acho que o Instagram é uma rede que a gente está procurando informações mais rápidas, de uma forma mais concisa. Então, eu tenho essa preocupação com o Instagram. Foi até um dos motivos pelos quais eu mesma fiz também o meu site, que é o cinemafilia.com.br, porque eu falei assim, não, eu vou ter que
fazer os textos, mas também vou ter que mostrar um lado que vai ser mais sucinto, que vai ser mais rápido no Instagram, que é o que as pessoas procuram, mas ao mesmo tempo eu também quero escrever muitos textos, então os textos são geralmente maiores e eu coloco no site. Então vou fazendo esse ajuste. E essa mudança do recente, ela tem muito a ver com isso, com o fato de eu querer um pouco separar essas coisas. Então, eu coloco os conteúdos mais densos no site, porque aí vão as pessoas que estão, de fato, interessadas em procurar algo maior, né? Algo que vai durar mais tempo, vai pegar mais tempo, que são textos maiores. E o Instagram, que eu quero deixar com uma cara mais pop, mais pro lado mesmo de falar sobre séries, dar dicas, fazer um conteúdo mais informal. Eu acho que essa parte do conteúdo informal é o que o que me pega mais, assim, que eu acho que deve também pegar para outras pessoas da crítica, que é o fato de que a gente precisa das redes como o Instagram para ter uma certa visibilidade, porque a gente sabe que isso alcança muita gente. Eu fiquei muito, assim, chocada com um post recente meu do Will Smith, né, que foi um post que eu não esperava ter tanta repercussão. Claro que o assunto é realmente bem polêmico, mas eu não esperava ter muita repercussão e chegou a quase 2.000 pessoas. Então, assim, eu fiquei muito, muito chocada e é um tipo de conteúdo que eu não teria no site. Então, eu vou fazendo esses ajustes para poder realmente passar visões e alcançar mais pessoas, né? Um conteúdo que alcance mais pessoas, porque aí quem vê o Instagram também pode se interessar pelo site ou vice-versa. Então eu vou fazendo dessa forma. Nossa, você é das minhas também, porque as minhas redes também eu faço tudo, eu fiz meu blog, eu cuido do meu Instagram, eu também tô sempre inquieta, sempre mudando. E eu acho que é a nossa forma de colocar a gente ali, né? Porque quando a gente cria, a gente faz, a gente é 100%, a gente é a imagem, é a cor, é a letra, né? Não é só o conteúdo. Uhum. E isso eu acho que linka muito bem com os filmes que a gente vai falar, com esse tema que a gente escolheu, porque como eu comecei falando, Paris é um tema, assim, muito abrangente, né? Vários filmes falam disso, várias séries. É um país, uma cidade, né? A França é um país, mas Paris é uma cidade que todo mundo sente que conhece, mesmo não tendo ido, e tanto que é como Nova York, né? Como Londres, que são tão referenciados no cinema que a gente acha que conhece. E não é bem assim, né? Tanto que cada filme que fala de Paris fala de uma nova Paris. Como é que foi a tua sensação, assim? Você chegou em Paris, a primeira vez que foi, não sei se agora, foi a primeira, se você já tinha antes, mas com relação aos filmes, assim, você sentiu essa sensação de familiaridade? Você lembrou de algum filme quando você estava lá? Como é que foi? Então, o momento que eu senti que eu realmente tinha chegado em Paris, assim, foi quando eu vi a torre, que eu acho que é um momento que todo mundo fica, então eu realmente estou em Paris, né? Um cartão postal mundial que você fica realmente, não é uma coisa assim que eu tô falando da boca para fora, é realmente uma coisa que você se encanta, assim, é bem maior do que eu pensava. E eu já tinha visto a torre no cinema, em séries e em filmes milhares de vezes, né? Mas é uma sensação bastante diferente ver todos esses locais, assim, ao vivo. Uma coisa que eu me lembro de ter pensado bastante foi no filme, na série de Sex and the City, que eu amo, eu sou apaixonada. Eu E eu também. vi a ponte, que ela fez uma cena, inclusive agora no último, no And Just Like That, que a Carrie volta para Paris, né? E nessa cena, à noite, ela tá em uma ponte, que é a ponte Alexandre Troyes, que fica bem perto da torre, assim, dá para ver a torre bastante lá. E não foi impossível passar por lá e não lembrar, assim como quando eu passei na Champs-Élysées também, acho que foi na primeira semana também, logo depois de ir na torre, eu fui para ver o Arco do Triunfo e lembrei já coçado. Então, assim, não tem uns momentos que realmente o Museu Rodin também, que eu lembrei de Meia-Noite em Paris, teve a Basílica de Sacré-Cœur, que quando eu passei, não foi assim, foi impossível não lembrar da Amélie. Então, tem uns locais que realmente são muito marcantes e que eu olhava, que eu pensava assim, não, isso aqui só existe em filme, assim, mas quando você vê pessoalmente, Paris é uma cidade muito... apesar de todas as coisas que eu já apontei lá no Instagram também, em relação a mitos e verdades, né, de Paris, assim, o que é mito e o que é verdade. Tem algumas coisas que são verdades desses mitos que são propagados e outras que eu não vi, mas eu acho que, de forma geral, é uma cidade que você se sente num filme, é uma cidade muito cinematográfica, e quando você chega aqui, acho que dá essa sensação, você consegue entender
por que que Paris é um tema tão recorrente nesse sentido, e não só no cinema, né, mas em outras artes, como na literatura. Quando eu visitei Shakespeare and Co., que é a livraria famosa, né, que tem uma parede cheia de pessoas, né, que já passaram por lá, escritores mega famosos que já passaram por lá, e Hemingway também. Então eu realmente fico muito encantada. Às vezes é impossível não ficar, é como se você, mesmo já passando pela frente da torre, que faz um mês que eu vejo ela, e eu continuo com a mesma sensação de que é realmente encantador, é muito bonito mesmo. É legal porque Paris tem uma magia, né? Parece que você realmente entra num filme, porque cada ruazinha que você entra é uma cidade que você descobre, cada monumento. A gente começa, né? Você vai para Paris a primeira vez, eu já fui também, e a primeira vez você quer ver todos os pontos turísticos que você viu no filme, que você, né, procurou na internet, e depois você vai descobrindo Paris. Então, até eu queria começar por esses filmes que mais descobrem. Por exemplo, eu não tinha nem colocado na lista, porque eu já tinha falado sobre ele com a Gabi num outro episódio específico sobre a trilogia do Antes, mas Antes do Pôr do Sol é puramente Paris também, né? E é uma Paris que eles caminham pela Paris, como é o Acossado também. Esses filmes que eles vão andando pela cidade. Acossado, eu vi que você falou, né, ali da Nouvelle Vague, eu amei, eu salvo todos os seus posts, eu acho eles incríveis, trazer alguma coisa legal. E Acossado foi um filme que mudou tudo, né? Mudou o cinema praticamente, e se passa em Paris, né? Fale de Acossado. Então, eu assisti Acossado, acho que faz só 2 anos, foi quando eu fui maratonar, digamos assim, a Nouvelle Vague. E quando eu cheguei na Champs-Élysées, foi muito, como eu falei, foi impossível não lembrar desse filme, porque para mim ele é um dos filmes claramente mais icônicos do movimento. E tem outro filme também que também é da Nouvelle Vague, também é muito icônico, que é Os Incompreendidos, que também tem uma cena lá em Montmartre, que eu também lembrei. E falar sobre a Nouvelle Vague dentro do contexto da França é uma coisa, estando aqui, é muito interessante, porque um dos primeiros locais que eu fui foi a biblioteca do François Truffaut, que fica no Fórum das Imagens, lá no Châtelet-Les Halles, que é um centro aqui, enfim, um fórum, que parece um shopping, e lá tem uma parte que é realmente só voltado para cinema, essa biblioteca. E nessa biblioteca tem muita coisa sobre a Nouvelle Vague, e tem muitos filmes dessa época, tem muitas homenagens, eles realmente levam muito... O que eu acho muito interessante aqui é que eles levam todos esses filmes e esses diretores, enfim, esses cineastas, de uma forma muito importante, né? O cinema que como a gente conhece, tem muita ligação, obviamente, com a França, né? Com os irmãos Lumière, com o Georges Méliès, tem muita ligação. Então, eu vou passando pelos lugares, às vezes tem ruas com nomes de diretores, tem ruas com nomes de atores, tem toda essa relevância que o cinema francês acabou adquirindo mesmo. Então, quando eu fui olhar os filmes da Nouvelle Vague, e sempre acontecendo em Paris, também tem muito a ver com o próprio movimento, né? Com a própria questão de filmar o cotidiano, de filmar as coisas que realmente aconteciam, e de uma forma muito natural, de uma forma muito do cotidiano mesmo, do dia a dia. Como eu revi Cléo, das 5 às 7, da Agnès Varda, e vários outros filmes mesmo, para poder ver e ter esse contato com a cidade, porque uma coisa interessante também é que Paris parece que já está aqui há muito tempo, né? É uma cidade muito antiga. Então, a gente consegue encontrar os mesmos locais praticamente da mesma forma como eles foram retratados tipo assim, 50 anos atrás, né? Então, não há muita mudança nesse sentido, como existe em outras cidades, porque Paris conserva muito os seus locais, principalmente ali no centro. Então, por exemplo, anteontem, na verdade, eu estava aqui caminhando, eu fui ir nas catacumbas de Paris, que também aparece em outro filme, outra série, que é Lupin, né, da Netflix, que é muito recente. Mas, enfim, eu fui lá e acabou que estava fechado, não consegui ir. Mas, nos arredores, eu comecei a andar e tal, quando eu, do nada, olhei o nome da rua, era a Rua da Guerre, que é a rua que a Agnès Varda morou durante muito tempo, né? E continua a mesma rua cheia de mercados, assim, da mesma forma como ela fez o filme da Guerreótipos, que tá na MUBI também, que é um filme maravilhoso, mas que eu fiquei impressionada, que eu falei assim, nossa, eu tô aqui, do nada eu encontro uma coisa como essa. Então, assim, é muito interessante, porque você
como você falou, é uma coisa assim, que você tá andando aqui na rua, você entra em uma ruazinha e já aparece outro mundo. Você consegue encontrar coisas que você não pensava. Então é muito interessante isso e com certeza é muito emocionante às vezes, porque principalmente com Antes do Pôr do Sol, que é um dos meus filmes favoritos da vida, eu simplesmente amo esse filme. E quando eu fui na Shakespeare CEO, eu tentei refazer os passos deles, e fui na rua que eles andaram depois, quando eles viram Ai, a eu rua. adoro. Eu fui fazer todo o roteiro deles, assim, porque eu sou muito apaixonada por esse filme. Acho que eu já vi ele, eu não sei nem quantas vezes eu já vi esse filme. É o meu favorito, com certeza, da trilogia. Então, é uma coisa que eu fiquei assim, nossa, eles passaram exatamente por aqui, eu reconheço essa parte e tal. E eles não filmaram, apesar de parecer um plano de sequência, né? Mas eles não filmaram tudo em plano de sequência, porque quando eu fui continuar o roteiro, eles passam, o cemitério lá que eles passam é do outro lado do Sena. Então, Ah, o roteiro ele tem dá uma enganada, né? Que a gente pensa que é tudo muito perto, mas na verdade é do outro lado. Então eles vão fazendo isso. Mas assim, de todo modo, eu tô aqui para viver os roteiros, entendeu? Inclusive, eu já até passei assim umas coisas nas notas. Eu falei assim, não, eu vou nesse lugar aqui por causa de filme e tal. Então eu tô baseando às vezes o meu roteiro em filme. Por isso que eu gostei muito do nosso tema, porque tem tudo a ver com a viagem também que eu tinha planejado. que máximo! Nossa, eu amo também Antes do Pôr do Sol. É, eu acho que tem muito da novela vague ali, né? Dessa coisa de mostrar o dia a dia, de mostrar uma conversa, de não ter grandes acontecimentos, grandes plot twists. Eu já falei aqui em outros episódios que um filme, para ser bom, não precisa ter um mega plot twist que vai mudar tudo, que vai vir um vilão de outro lugar. É uma história honesta, é uma história simples, mas a forma como ela é contada, o jeito que o roteiro é feito, que faz toda a diferença, né? Que traz essa magia. E você contar essas histórias, assim. Até eu esqueci de falar, para quem não é muito ligado em movimento de cinema, a Novela Vague foi um movimento que surgiu lá, né, na França, que mudou muito a forma de cinema por causa disso. Começaram a contar histórias simples, com cortes rápidos, meio engraçadas, meio irônicas, com diálogos muito inteligentes, ou simplesmente que parecia que a gente estava vendo um retrato da vida de alguém, assim, um trecho da vida de alguém. E isso mudou muito a forma de fazer cinema. E eu adoro esse movimento. Eu também adoro o Cléo das 57. Eu acho que é genial. E Acossado, e todos esses que a gente assiste, reassiste. Cada vez que a gente assiste, a gente descobre uma parte do diálogo que a gente não tinha prestado atenção, ou que não tinha feito tanto sentido na época. E Paris é tudo isso mesmo. Assim, a última vez que eu fui, eu acabei. É tão inspirador que assim eu escrevi muito lá no meu livro de poemas que eu lancei na pandemia. Tem muito poema que eu tinha escrito em Paris, porque só de você sentar ali e olhar para um cafezinho, para uma rua, para a torre, você já está se inspirando, né? Então é uma cidade realmente inspiradora. E isso que você falou também da cidade estar sempre ali foi o que o Woody Allen pensou, né? Quando ele fez o Meia Noite em Paris, Exato. que é um filme Sim. genial. Você não tem essa impressão de estar voltando no tempo também? O Meia-Noite em Paris também sempre foi um dos meus filmes favoritos. Eu acho que tá ali bem perto no meu top 10 assim, de filmes que eu amo, que eu absolutamente amo. E é um filme que eu já assisti aqui também. Eu assisti antes de viajar e assisti aqui também. Então, assim, eu simplesmente adoro a ideia do que a gente já falou, que é uma cidade que você realmente sente que você poderia ser contemporâneo de pessoas da década de 20, assim. Eu fui em aqui teve um festival de cinema brasileiro, e ele foi no bairro Saint-Germain-des-Prés, algo assim. Eu não sei falar direito francês, estou aqui falando só inglês, me virando em inglês, mas enfim. E aí, quando eu fui lá, eu fui em um café, e como é que chama? O cardápio do café, ele tava cheio de pessoas enfim, a foto dos fundadores que tinham fundado aquele café em 1920. E mostrava várias pessoas ao longo do tempo que já tinham ido lá, e as fotos do lugar eram basicamente como ele estava ali, do mesmo jeito. Então, tem muitos locais assim, tem um café onde a Simone de Beauvoir também ia, e enfim, tem a foto dela em cima da mesa onde ela ficava, e você consegue andar até a casa dela depois desse café, porque era bem perto, e depois você tá na tumba dela, no cemitério lá, que tem ela e o Sartre, né? E tá lá, enfim, umas coisas assim que você fica realmente muito surpresa. Eu fui no Panteão também, e tem
temos várias pessoas, vários ícones, né, lá, tanto da literatura quanto da filosofia, enfim, como Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, várias pessoas assim que você fica, meu Deus, é realmente, né, a pessoa tá aqui, ó, enterrada aqui e tudo. Então, são coisas que parecem ser muito distantes quando você não tá em um contexto assim, de uma cidade assim. Para mim, que vim do Maranhão, assim, é uma cidade relativamente pequena, então eu vim de uma cidade muito grande, que Paris é enorme, né? Não parece, mas é gigante. E tem esses tipos de coisas que são extremamente históricas, extremamente preciosas, extremamente valiosas, e eles sabem que são valiosas para a história, não só do próprio país ou da própria cidade, mas do mundo todo ocidental, né? Como o Rousseau, que na faculdade de Direito eu lia os livros dele e tudo, então tem muito isso. E eu sou completamente apaixonada também pelo Hemingway e pelo livro Paris é uma Festa, do Hemingway, que é um dos livros que inspira Meia-Noite em Paris também. Então, ver os locais onde ele passava, porque é algo também que eu tenho marcado, assim, que eu tenho lido. Ontem eu estava lendo ele, e eu vejo, assim, os locais onde ele falava, praça tal, eu subo na rua tal e faço tal coisa e vou não sei aonde, e os locais onde ele falou na década de 20 continuam ali, continuam iguais, eu posso ir da mesma forma como ele foi. Então, realmente uma questão muito interessante como é que o Woody Allen conseguiu traduzir esse tipo de sentimento dentro do filme, né? Como o personagem do Owen se sente fora como é que chama? Dentro de uma realidade que não era exatamente a dele. Então, ele está em outro tempo, ele sente que ele deveria viver em outro tempo, em outra época. E a mensagem final do filme, para mim, é a mais legal de todas, né? Que ele continua e parece assim que realmente é outro filme que parece que ele está conversando contigo, né? É um filme engraçado, é um filme emocionante, ele é um personagem extremamente engraçado, o Owen tá muito engraçado nesse filme. E ver todos eles também, né? Os outros personagens, o Hemingway, o Dali e vários outros, é muito engraçado, porque você realmente tem essa sensação. Paris é uma cidade diferente de dia, diferente de noite, né? Eu não sei se tu teve essa sensação aqui também. Sim. Mas com chuva e com parece duas sol, cidades diferentes. como Isso, ele mesmo são fala. duas cidades diferentes. É outra atmosfera, mas igualmente belas, eu achei, assim. Já vi no frio, muito frio, que minha mão não conseguia ficar lá de fora. E já vi quente, como ontem, que estava super quente, as pessoas estavam fazendo piquenique e só andando pelo Sena e tal. Então, são realmente sensações diferentes. E a forma como ele consegue passar tudo isso dentro do filme, para mim, é muito genial, assim, porque é uma sensação que eu acabei tendo também. E que eu acho que muitas pessoas devem ter quando vêm para cá, que é pensar que a qualquer momento você poderia topar com alguma dessas pessoas, com alguma desses ícones aí. E sentir que você está em outro local, você é realmente transportado, assim, às vezes, no tempo, assim, você falou muitas coisas legais. De fato, Meia-Noite em Paris é um filme que é fantasia, ou sei lá, um realismo fantástico, mas não é. Porque o que ele fez ali nesse filme, que o Gil, né, ele se encontra com essas personalidades, ele materializou, mas a gente sente que está na presença deles o tempo inteiro, como você falou. Você vai andando pelos lugares que eles passaram. Isso que é a cultura e a arte que exala, porque tem tantos pensadores, tantos artistas, tantas pessoas criativas, inteligentes, filósofos, pintores, escultores, escritores, tanta gente passou por aquela cidade que aquilo ficou naquela cidade, né? E cada pessoa que vai e leva isso também, a gente renova. Então, quando fui, eu sou muito fã do Victor Hugo, Os Miseráveis é um dos livros da minha vida, assim. Eu amo um musical também, adoro todas as adaptações, eu queria muito ir na casa dele. E ele morava na Place de Vosges, né? E tem um lindo museu, lá. é maravilhoso, né? É maravilhoso. E o museu onde era a casa dele. Eu lembro de ter entrado e sentido uma energia muito forte, porque os livros dele são muito intensos, né? Não é um livrinho leve, você sente essa energia vindo da casa dele, dos móveis, cara, ele servia nessa mesa e você tá do lado ali, quantas sangue, suor e lágrimas passaram por aquela mesa, por aquelas paredes, a gente realmente sente que você está na presença dessas pessoas, e o filme do Meia-Noite em Paris, além de eles terem, né, do Woody Allen ter encontrado atores muito parecidos com
com as fotos, né, com o que a gente já viu das personalidades reais. É interessante a interação entre eles, porque o Gil, né, ele é um escritor e ele começa a encontrar essas pessoas e os dilemas que ele tem são os mesmos dilemas que eles também tinham sobre a vida, sobre a existência, né, sobre os relacionamentos. Então é tudo tão atual, por isso que eles ainda vivem, né? Eles ainda estão vivos. Então eu acho esse filme lindo, não é um filme típico do Woody Allen. Os filmes do Woody Allen têm uma pegada específica, tem um ritmo específico, normalmente não terminam, né, muito com ponto final. E esse filme termina redondinho, ele é todo fofo, ele é nossa, eu acho incrível Uma Noite em Paris. É realmente uma viagem para essa Paris que a gente sente, todo mundo sente, mas que ninguém conseguiu materializar como ele faz, né? E é engraçado também a visão da americana de Paris, que é diferente, né? Ele tá lá com esse Paris cultura e ela tá lá para Paris compras, para Paris luxo. É muito interessante essa visão do americano, né? Como tem no próprio Cinderela em Paris, que ela também vai para conhecer uma outra cidade que não é a cidade que falaram para ela, né? Ai, eu amo também Cinderela em Paris, meu Deus. Eu também uso os seus favoritos. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu me senti a Audrey Hepburn, assim, do lado da cena. Bonjour, Paris! Ela faz. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. É um filme também que mostra realmente muito a visão de Hollywood, de Paris, é um fato. Assim como várias outras séries mais recentes também mostram essa visão. Tem os episódios de Gossip Girl, que é uma das séries também que eu amo, que se passa em Paris e é uma visão de Paris completamente diferente da visão que eu tenho. Eu acho que morando aqui já há um mês, vai fazer um mês e meio, eu acho. Mas, assim, como você falou, assim, são duas cidades, cada cidade, né, tem a forma como você vai ver ela. Eu acho que vai muito também do tipo de turismo que você quer fazer e tal. Aproveitar para falar isso aqui também, para quem for ouvir a gente, que existe experiências diferentes na mesma cidade, né? Tem pessoas que têm uma experiência X, porque fazem um tipo de coisa X ou Y, enfim. Para mim, eu tô querendo mesmo ter a experiência de alguém que mora aqui, né? Como eu tô aqui, vou passar 3 meses e tal, então eu quero ter uma experiência de alguém que tá aqui, de alguém que mora aqui. Tanto quero que ainda nem fui no museu mais famoso aqui, que é o Louvre. Até agora não fui, mas já fui em mais de, acho que eu nem sei quantos museus já fui, mas já fui em museus que eu amei, que eram gratuitos, museus que eu não gostei tanto e eram pagos. Então existe essa questão de que Paris é uma cidade muito cara, tem pessoas que vêm de uma forma muito luxuosa, né? Realmente não vou dizer que é a cidade mais barata do mundo, porque não é, mas tem como fazer uma forma, vai dependendo de qual turismo você quer fazer e de quais lugares você quer ir. Então, a minha visão está sendo muito menos americanizada e mais de alguém que realmente está tentando, eu estou andando, às vezes, sem muita pretensão, sabe? Eu vou para um lugar X e acabo indo para outro lugar. Então, ontem eu ia para o Museu da Dior, que eu queria muito conhecer, mas acabou que o local onde eu estava era muito mais perto de outro museu, acabou que era um museu gratuito, que era o Museu do Petit Palais. E esse museu que fica na frente do Grand Palais, que é muito perto da Champs-Élysées, ele ficava mais perto do metrô. Então eu falei, eu vou nesse lugar. E acaba que você descobre coisas maravilhosas que eu nem sabia que tinha, eu nem sabia que o museu tinha um acervo tão grande, estava tendo uma exposição tão bacana, em vez de ir para outros locais. Então você acaba conhecendo coisas, vindo dessa forma como eu vim, né, que tendo a oportunidade que eu tive de passar realmente mais tempo aqui, de conhecer muita coisa que não está nesse lado comercial de Paris, nesse lado luxo de Paris, mas é claro, né, que existe a parte luxo para quem quer. Então a Champs-Élysées, eu fiquei assim fascinada pelas lojas que tem lá e tudo, mas é um lado realmente muito americano, muito de compra. Você não vê muitas pessoas daqui, né, obviamente, nesses locais. São locais realmente voltados para o turismo, que é o que Paris também é muito forte. Então, vou passar na frente também dos lugares, tipo, da Chanel, né, que acaba sendo histórico também, porque Paris tem uma relação muito grande com a moda. Então, tem essa parte do luxo, mas também tem essa parte da história. Sim, você citou até a Carrie, né? Eu amo Sex and the City, mas eu amo a série original, assim. Eu acho que depois eu já comecei a pegar um rancinho, porque mudou o final que eu tinha achado perfeito. Mas tem, né, no final do Sex and the City, ela vai lá com o russo para Paris e tal, e ela fica nessa coisa do glamour, né?
das roupas lindas, a Paris iluminada. Então, a gente cria esse imaginário e é legal, é uma coisa meio de sonho, porque foge muito à nossa realidade, né? Até tem um episódio muito bom que ela escorrega, acho que na loja da Chanel, né? Pisa no molhado ali do guarda-chuva, cai no meio da loja, passa aquela vergonha dela, tipo, americana passando vergonha em Paris, né? Eu acho muito divertido, assim, esses jogos que fazem com Paris também, de mostrar uma coisa, de mostrar outra, diferente, assim, Sex and the City é muito... Não, eu amo também Sex and the City, assim. Eu acho que merece também um episódio só sobre ele. E você falou da Audrey, a Audrey também tem um outro filme, que é um filme que eu amo de paixão, que também dela é um dos meus preferidos, que é a Sabrina. Que Sabrina não se passa em Paris, mas ela vai para Paris e volta elegantérrima de Paris, né? É como se ela fosse para lá, pegou o gênio da elegância, ela aprende a se vestir, ela aprende a cozinhar, ela muda tanto que o Humphrey Bogart não reconhece ela, né? Sim, mas o que eu acho muito interessante é que as parisienses têm uma forma de se vestir muito atemporal. Para quem gosta de moda, eu acho que é realmente uma experiência ficar olhando assim, sentado num café, olhando assim como as pessoas se vestem aqui, porque elas não seguem moda, né? Elas não seguem a moda do momento, elas têm um estilo muito atemporal e muito clássico, geralmente, assim, de colocar uma calça jeans com uma camisa e pronto, e sair assim, tipo, camisa branca, jeans e um mocassim, elas estão maravilhosas, entendeu? Então, é muito interessante mesmo, porque é uma questão muito de como que elas veem também, né? Porque tem muito pouca maquiagem também, eu vejo muito pouco as francesas usando maquiagem, que é uma coisa que para mim é um absurdo, que eu adoro maquiagem, mas elas usam pouca maquiagem, pelo que eu tenho percebido, assim, o cabelo também muito natural na sua, como é que chama, na textura mais natural possível, então um clássico, assim, que é muito interessante de observar. E uma coisa que também é muito legal, que eu acho, é realmente a relação da cidade com a moda, né? Porque é impossível pensar na Audrey, na relação que a Audrey tinha com a Dior, por exemplo, com o Christian Dior, e vir para Paris e não sentir essa questão da moda influenciando muita coisa. Uma das exposições que eu mais gostei aqui, inclusive, que eu fui na semana passada, foi a exposição de Yves Saint Laurent, que está acontecendo em todos os museus daqui. Tem uma parte da exposição, ela está espalhada em vários museus, mas uma que eu amei, assim, foi a do Pompidou, do Georges Pompidou, que está tendo essa exposição em que o Yves Saint Laurent se inspirava muito na arte moderna, né? Ele tinha uma visão extremamente vanguardista, então ele foi o primeiro que pensou em ternos para mulheres, né? Fazer blazers, terninhos e mulheres com roupas masculinas no geral. Então, essas exposições, elas mostram um pouco disso, da influência da arte, como que as pessoas estavam se influenciando, né? Se influenciam, como todo mundo da cena da arte, os pintores influenciam na moda, que influenciam na escultura, que influenciam em vários outros âmbitos. Então, essa exposição do Yves Saint Laurent no Georges Pompidou ficou, assim, maravilhosa, porque eram quadros, né, de artistas daquela época que ele se inspirou para poder fazer seus vestidos, casacos, peças de roupa, como ele se inspirou em um quadro de Mondrian para poder fazer um vestido. Então, eles colocaram isso um do lado do outro, mostrando que a moda também é arte, né? Porque muitas pessoas veem só essa parte do luxo, que eu acho que é uma crítica realmente à parte americanizada, a visão americanizada de Paris, de ver a moda extremamente somente como luxo. Mas existe também essa visão mais artística, obviamente, da moda, que é uma visão que eles conservam muito aqui. Tanto nessa do Yves Saint Laurent, quanto ontem que eu fui no Petit Palais, que estava tendo uma exposição do Boldini, que eu não sei como é que fala em francês, né, com o sotaque francês, mas eu falo Boldini, e tava lá os retratos dele, que era um pintor de mulheres na época, então ele pintava mulheres da alta sociedade, com aqueles vestidões, com aquela coisa bem assim de gala, sabe? E que existe desde a década de 30, que é a parte do luxo, mas também a questão de como que isso caracterizava a sociedade da época, qual foi a importância disso para a questão tanto da moda quanto da própria pintura, enfim, várias coisas que vão influenciando, o que eu acho muito interessante de Paris e que é uma visão que merece ser colocada, né? Que a moda não é só o luxo, também é a questão da arte também e da história, da própria história de Paris, está muito alinhado com a história de Paris.
Você falou uma coisa que me lembrou, que é muito importante, importante não, é muito presente também no Meia-Noite em Paris, que é assim, quando a gente estuda essas personalidades todas, o Victor Hugo, o Hemingway, sei lá, o Picasso, todas essas pessoas que eu tô falando que, né, alguns aparecem ali no filme até, a gente estuda as pessoas muito segmentadas, né? Como se cada um tivesse vivido no seu tempo, assim, em sua casa. E não, eles conviveram, eles conviviam, houve essa troca de cafés, né? Lugares, o Tolkien que conversava com o C.S. Lewis, que eles eram amigos e conversavam, um falava de Narnia, outro falava falava do Senhor dos Anéis, lá na Inglaterra, e aqui na França também, quantas trocas tiveram, a gente percebe ali no Meia-Noite em Paris, eles iam lá, o Cole Porter estava junto com o Hamilton, estava com o Fitzgerald, existiram essas trocas, existiram essas convivências, e uma arte acaba influenciando na outra, porque eles estavam vivendo a mesma época, eles estavam no mesmo lugar fazendo arte, então muita gente pensa, não, fulano, Paris é muito isso, é muito antigo, Paris é muito moderno, é muito efervescente, acontece muita coisa, e principalmente por causa dessas trocas que existiam entre eles, por essa interação mesmo, então isso eu acho muito interessante, mudou para mim, a primeira vez que eu vi Meia-Noite em Paris, lá em 2011, eu falei, gente, realmente, eu nunca tinha pensado que eles existiram ao mesmo tempo, né, eles se trançavam, até o Picasso tá lá uma hora, eles se conheceram, então isso a gente sente depois quando você começa a analisar as obras e perceber essas influências que você tá falando, né? Realmente, eu não tinha pensado isso também até Meia-Noite em Paris, eu falei assim, nossa, isso é sério ou realmente o filme tá colocando de uma forma para poder ficar mais dinâmico, e depois quando você vai ver, realmente, eles conviveram e tudo, então no livro do Paris é uma Festa, o Hemingway fala muito, fala do Fitzgerald, fala da Ella, fala de várias pessoas, fala da Gertrude Stein também, que era muito amiga dele na época. Então tem muitas pessoas que ele vai citando no filme que você pensa, caramba, eles eram amigos, eles realmente conversavam sobre isso, e a Gertrude dava várias dicas para o Hemingway de o que ele deveria publicar, do que ele não deveria publicar, se esse texto estava bom, se esse texto não estava, do que ela achava da obra nova do Fitzgerald, o que ela não achava. Então, assim, houve tudo isso. Eu acho que Paris também me encanta muito pela história de Paris, a questão mesmo da Revolução, né? Revolução Francesa. E todos os ideais que vieram junto com isso, que meio que moldaram, na verdade, o mundo ocidental como a gente conhece, né? Então, eles estão o tempo todo consumindo coisas que são feitas aqui. Então, você conhece os artistas daqui, você acaba tendo esse contato muito forte, que é uma coisa que eu pensava também que só tinha acontecido na década de 20, porque não existia essa questão da tecnologia e tudo, então as pessoas iam para cafés e tal, mas não, aqui eles continuam com esse costume, né, de ir para esses locais e de ter esse contato pessoal, de ir mesmo e ter esse contato, conversar e conhecer. É muito interessante isso também. Muito, muito legal. Nossa, eu fico pensando em mil coisas e fico lembrando de mil outras coisas. Eu quero dar 2 dicas para o pessoal que é relacionado com o que a Fábio falou. Filmes sobre a Revolução Francesa tem 1 milhão, né? E várias vertentes, filmes mais idealistas, filmes mais com um olhar americano, mas tem um que eu vi até no Festival Varilux, que inclusive esse ano tá para vir agora em junho, que eu amo também. Foi online durante a pandemia, mas é um festival de filme francês muito bom, que se chama Revolução Francesa mesmo. E ele traz, porque durante toda a Revolução Francesa, eles tiveram várias discussões no parlamento deles, né? Para mudar as leis, que não adianta nada, né? Você fazer uma revolução e não mudar nada na prática. E tem tudo isso está em ata, está tudo registrado. Então, eles contam essa história no filme, mostrando ao mesmo tempo uma parte da população que sofria mesmo ali, só que é de uma forma diferente, assim, o jeito que o filme é contado, eu senti mais realidade, eu acho que no que teria acontecido de fato, do que essas idealizações, né, dos filmes americanos, que eles só mostram os atos heróicos da Revolução Francesa, e foi uma revolução horrorosa, morreu gente a rodo, não mudaram efetivamente muita coisa, levaram mais a Revolução foi em 1789, mas os Miseráveis, que é 1830, estava ruim ainda. Então, assim, foram muitos anos de mudança, não foi uma coisa de uma hora para outra. E esse filme da Revolução Francesa é um filme muito interessante, que mostra um pouco mais as realidades dia a dia ali da Revolução, que eu achei muito interessante de conhecer. Isso que a Fábio falou também, das pessoas de Paris, e tá ali desse contato, é a série 10%, que tem na Netflix, que tem os atores, eu conheci muito ator francês por causa dessa série, porque é uma agência de atores, assim, né, que cada episódio tem um ator que eles estão cuidando, e são atores verdadeiros franceses, com o nome deles, são versões dos próprios atores, então eles fazem um pouco mais exagerado, fazem uma versão deles mesmos, mas cada episódio é um ator.
Então, eu conheci muitos atores franceses assistindo isso. Depois que eu fui ver outros filmes franceses, eu lembrava da série, ou que eu já conhecia e vi na série, aprendi, conheci mais, como a Cecília de France, que é uma atriz famosa até em filmes americanos. Então, é uma série muito inteligente, muito rápida. Eu vi para treinar meu francês, então quase enlouqueci vendo com legenda em francês, porque eles falam rápido, né, Fábio? Meu Deus, como Nossa. eles falam rápido. Mas já encaminhando para o final, não posso deixar. A gente tem que terminar com esse filme, que para mim é o filme que representa a França, que é o Amélie Poulain. Eu acho que para mim representa muito a França. Eu vi que você fez, nossa, aquele teu post foi sensacional nos lugares, na Sacré-Cœur e tal. Eu fui na Sacré-Cœur por causa da Amélie também. Eu fui no café da Amélie por causa da Amélie. Eu tirei fotos lá em Esse Montmartre. aí ainda tenho que ir. Ai, gente, esse é um filme que tipo faz a gente querer ir para Paris, porque é uma Paris dos sonhos. Você entra, você assiste a Amélie Poulain e você entra naquele imaginário dos sonhos e você acha que é um sonho. E você chega em Paris e você vê que não é tão viajado assim, né? Eu amo esse filme. Acho que foi o primeiro filme assim que eu assisti que realmente se passava em Paris, totalmente em Paris, e que era falado em francês, porque eu acho que é um filme que só o pôster dele já é muito famoso, né? Sim. Então, nessa época que eu falei que eu tava sendo mais cinéfila, eu falei assim, esse filme aqui eu acho que ele é meio que obrigatório, porque eu já vi essa cara aqui em milhares de lugares. E quando eu assisti o filme, eu fiquei assim, meu Deus, não é nada do que eu esperava, e eu amei, simplesmente amei. Eu acho uma comédia romântica que mistura fantasia com realidade, a forma como a história é contada, de uma forma assim que realmente é muito. É quase inocente, assim, né? Uma coisa bem assim, muito fofa. Eu acho um filme muito fofo. A fotografia dele é extremamente quente, é muito marcante para mim. Eu sei que existe muita gente que não gosta de Amélie, já percebi isso. Que existe várias pessoas que não gostam de Amélie. Eu falo assim, gente, não dá. É um filme que, para mim, é maravilhoso. Eu amo o fato de. Eu amo a atriz, primeiramente, né? A Tatu, acho ela maravilhosa. E eu gosto da história, eu gosto da simplicidade da história, a forma como a fantasia faz parte da história e faz a gente entrar em um universo. Realmente me senti em Paris quando eu assisti. E quando eu fui na Basílica, foi assim um momento que eu fiquei, meu Deus do céu, eu lembro de tudo que aconteceu, porque eu acho que foi um filme também, como eu falei, de Antes do Amanhecer, Meia Noite de Paris, é um filme que eu já assisti bem mais de uma vez, duas vezes. Então, a cena que ela liga, que eu até coloquei no post, né, que ela liga para ele e deixa as pistas lá na Basílica, deixa as pistas no chão e tudo, e tem o carrossel, e tem toda a questão do muro também, se não me engano, que o muro aparece também. Enfim, muitos detalhes desse filme que fizeram parte realmente do meu início ali da vida cinéfila, e que quando eu cheguei aqui eu fiquei assim, caramba, é muito, muito interessante, porque a forma como o filme trata é realmente com aquele quente, assim, da fotografia com o verde, o vermelho e o amarelo, muito marcante. E quando você vai, eu só conseguia pensar, só conseguia ver o local da forma como o filme tinha me passado. Então, assim, é um filme que eu amo, que eu ainda tenho que ir no café dela, eu ainda tenho que tirar muitas fotos lá. E foi com certeza um dos filmes que mais me fez querer vir a Paris. Então, ir para Montmartre, quando eu for para Montmartre de novo, que eu espero que seja em breve, assim, eu ia ontem, mas acabou que eu fiquei no Sena mesmo. Mas eu falei assim, quando eu for voltar para Montmartre, eu vou ter que fazer todo o percurso, assim como eu fiz com Antes do Pôr do Sol, fazer todo o percurso da Amélie e ver a caixinha dela, se tiver. Eu acho que deve ter em algum lugar aqui para vender, eu não tenho certeza. Mas sempre tem, né? Algumas coisas de cinema. Eu fui na Cinemateca Francesa e tem muita coisa também. Eu deu vontade de sair de lá com tudo, sabe? Tem muita coisa do cinema, não só do cinema francês, enfim, todo o cinema, a história do cinema tem muito livro, tem muito filme, tem DVD, tem CD, tem jogos, nossa senhora, eu fiquei com vontade de levar tudo. Então, assim, Paris e cinema é uma combinação perfeita. Nossa, muito perfeito. Você falou muito bem, assim, dá vontade de fazer o caminho, assim. E a Amélie Poulain tem essa coisa da simplicidade, né? De você encontrar beleza no simples. Paris é uma cidade que tem monumentos grandiosos, tem a Sacré-Cœur é linda, enorme, em cima da escadaria, tem a Torre Eiffel, que você vê de qualquer lugar, tem a Notre Dame, tem grandes marcos, né? O Grand Palais, as pontes. Aí você chega num filme como Amélie Poulain, que é um filme de uma menina sonhadora que encontra magia e beleza
pequenas coisas, nos pequenos gestos, nos movimentos. Então, assim, a gente foi uma vez, a gente ficou num apartamentinho que tinha umas escadas aqui redondas, assim, também, que é muita coisa do filme, muita coisa né, dessas casinhas francesas. E a gente começa a reparar nessas coisas quando você está fora da sua cidade, quando você está em viagem, principalmente numa cidade como Paris, que é tão encantadora, você repara nesses detalhes. E a Amélie é 100% isso. Aquela hora que ela coloca a mão no feijão, que ela sente o feijão. Sim. Né, são esses a pequenos... relação dela com o mercado é muito interessante, porque é uma relação também muito francesa, né? Sim. Os mercados, assim, é muito legal. Essa coisa das cores que você citou. Então, a gente... Primeiro, como eu falei, quando você chega em Paris, você quer ver todas as coisas mais famosas, o Louvre, o Museu d'Orsay, tudo que todo mundo sempre te falou, que você viu e tal. E aos pouquinhos, bom que você está conseguindo também ficar aí com o tempo, mas a gente vai apreciando esses detalhes da cidade, você vai apreciando uma calçada, uma rua, quando você vira e dá de cara com um lugar onde uma pessoa morou, como você mesmo citou. Então, é uma cidade que encanta, e eu acho que por isso que existem tantos filmes que se passam lá, ou que as pessoas passam por lá, tantos livros, tantas histórias que ainda são contadas em Paris. Porque você não está contando só aquela história, né? Você está contando uma história das histórias. É como se você estivesse trazendo todo um arcabouço de coisas junto com aquela história que você está contando. Inclusive, o Lupin, que você citou também, é uma história atual, é um livro, né, clássico, mas é um filme, uma série nova, mas que passa também em lugarzinhos de Paris que a gente talvez não tivesse visto ainda na televisão, nas séries, né, nas mídias. Então, é muito interessante que sempre tem alguma coisa para redescobrir em Paris. Sim, sempre tem, isso é verdade. Não, essa questão de Lupin, eu nem gosto muito, assim, eu sou apaixonada pela série, mas a minha mãe assistiu todos os episódios, compulsivamente, e ela falou assim, você tá no lugar de tal episódio de Lupin, assim, do Louvre, da pirâmide do Louvre, por exemplo, né, que é um dos episódios que esse eu assisti, que é um dos mais icônicos. Então, assim, existe essa relação mesmo de que a gente sempre acha que conhece todos os locais, e realmente você chega aqui, você olha e fala assim, eu realmente estou aqui, porque você olha pelos filmes, assim, umas 1000 vezes, e quando você tá lá é uma sensação também maravilhosa, mas que você fica assim, realmente existe, né? Caramba, é um local que tá aqui há não sei quantos 1000 anos e milhares de pessoas passam aqui todos os dias. Também é interessante porque é uma cidade que abriga muita diversidade de pessoas, muita diversidade. É uma cidade extremamente cosmopolita, então você tem contato com várias culturas. Você passa um dia passeando por Paris, você consegue ouvir, sei lá, 3, 4 línguas diferentes, sabe? Então, é uma cidade muito plural e que você tem essa sensação que é boa e que ao mesmo tempo você fica refletindo, que é assim, eu sou uma das pessoas que passaram por aqui, né, que uma das pessoas que estão passando por aqui, e é uma cidade que está com esse prédio aqui desde 1600, foi o que eu falei, né, esse prédio que existe desde 1600, e eu estou só passando por aqui. No futuro eu não vou mais estar aqui, mas milhares de outras pessoas vão também passar por aqui e vão sentir a mesma coisa que eu estou sentindo. Então é uma sensação muito interessante, que deixa a gente realmente muito atento aos detalhes, e dando valor, né, a essas questões, tipo assim, nossa, eu sou muito pequeno em relação à história do mundo, sabe? Eu sou um pedacinho, assim, bem significante, e faz seus problemas parecerem menores, que fica assim, tudo é muito passageiro, então as coisas que estão aqui há tanto tempo, tal pessoa já passou por aqui, hoje não está mais aqui. Então, você aprende a dar valor para essas situações. Você, andando por Paris, você consegue pensar muito e refletir bastante. Como você falou, Carol, é uma cidade muito inspiradora, de fato. Faz você pensar em várias coisas, principalmente eu que estou viajando sozinha. Não sei se você veio sozinha também, mas eu tô indo para os locais todos sozinha. Então é uma experiência diferente, assim, no tal, tem todo com o celular e ficar só olhando, só observando. É uma cidade que te convida a ficar olhando, observando, parado e olhando. E cada lugar que você vai, por mais que você pense que, eu não sei se eu quero visitar esse lugar e tal, não sei se eu quero entrar aqui. E sempre existe algo que você fica, meu Deus, isso tá aqui, isso é... Você descobre uma coisa nova, sabe? Ontem, por exemplo, eu fiquei assim, será que eu entro no Petit Palais? Será que não? Eu não sei. E quando eu entrei, eu fiquei assim, meu Deus do céu, ainda bem que eu entrei, porque é muito... Encontrei um quadro lá de Monet, que eu nem sabia que tava lá. Então, assim, são pequenas coisas que você vai se surpreendendo e que faz com que a cidade seja apaixonante, assim, realmente apaixonante.
Eu acho que a palavra que resume esse episódio todo e é apaixonante. Eu acho que não tem como não se apaixonar por Paris. Se quem não conhece, planeje para ir uma vez na vida, pelo menos, para conhecer, fazer a sua Paris, né? Cada pessoa vai lá e, como a Fabi falou, vai conhecer a sua Paris, o que tem interesse em ver. Tem muita coisa, é uma cidade muito grande e tem 1 milhão de filmes e livros para ter como referências, para ir aprendendo, entendendo e descobrindo o que a gente quer ver lá. E já caminhando para o final, porque a gente está aqui falando, a gente poderia falar mais um tempão, a Fabi está lá, então ela está mais inspirada do que eu ainda. Queria te pedir, te agradecer demais por estar falando comigo da França, falando de Paris, de cinema. Já fica o convite para você voltar, porque eu adoro teu conteúdo, eu adoro você, eu adoro teu trabalho. Eu acho que a gente tem muito para você para trazer. A gente ia falar de moda, quem sabe a gente traga moda, então só episódio sobre moda. Mandem dicas, sugestões, falem o que vocês estão achando dos episódios. Eu agradeço demais o carinho de todo mundo com a cabine, que agora em junho faz 1 ano, então tá aí com força toda semana a gente traz um assunto novo de cinema. Eu agradeço demais a Fábio por estar aqui com a gente, e eu vou abrir para você falar as suas últimas palavras, seus agradecimentos e falar onde as pessoas podem te encontrar. Mas eu já deixo um beijo para todo mundo, um beijo para o Tadeu, que é meu parceiro aqui de podcast Rabiscos, e a gente se vê semana que vem, depois das palavras da Fábio. Obrigada, Carol. Eu amei demais esse episódio. Realmente foi uma conversa maravilhosa. Eu realmente estou muito inspirada, viu, aqui. É uma cidade realmente que eu acho que a única palavra que a gente poderia terminar mesmo é apaixonante. E é isso. Vocês podem me encontrar no Cinemafilia, @Cinemafilia no Instagram, ou no cinemafilia.com.br. E lá tem, no meu Instagram, tem todas as outras redes, como Twitter, TikTok, enfim, todas as outras redes sociais cinéfilas ou não tão cinéfilas, mas que eu tô sempre falando de cinema, como é o caso do Twitter. E, enfim, eu queria agradecer de novo a Carol, falar que também sou muito fã, viu? Então, é isso, eu fico muito feliz com o convite e espero que venham mais conversas aí. Obrigada. Com certeza virão. Aproveite muito sua estadia em Paris e a gente se vê, pessoal, semana que vem, aqui na Cabine do Filme. Um beijo para todo mundo.